Glória a Deus, boa noite, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes? Pode tomar o seu assento para a glória de Deus, glorificar a Deus por essa oportunidade. Eu confesso que a gente tem saudade, né, dos irmãos aqui. Um dia desse eu mandei mensagem para alguns irmãos pedindo desculpa, né? A Mari, a Camila, pedi a Miriam para mandar, porque não deu para a gente visitar ainda, porque é muito corrido. É igreja, família agora, né? Eu faço faculdade pela bondade de Deus, é trabalho, mas Deus tem dado graça. E eu quero fazer o mesmo pedido que o pastor Marcel fez. Ore por nós, ore por aquela obra, pela minha casa, pela minha família, pelos irmãos lá de Boa Família. Deus tem nos dado graça, Deus tem abençoado e continuará abençoando para a glória de Deus. Ontem tivemos um culto lá, né? É o culto da oportunidade. Ontem eu falei assim, eu não vou levar ninguém de Miraí para tocar, não. Deus vai dar graça para a gente e o culto vai acontecer, irmãos. E foi uma benção. Quero louvar a Deus em especial pela vida do pastor Miguel, que tem sido um ajudador, né? É um homem que tem aí muitos anos de caminhada, de ministério, e tem muito a nos ensinar. Porque, irmão, sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Eu confesso que sozinho eu não consigo. Aí eu brinquei lá ontem, que sábado vai ter o nosso monte. Aí eu falei assim, ó, nós estamos na frente lá da sede. Porque lá no obrigado. O monte lá da sede é café. O nosso monte é frango com quiabo. Que vai ter. E frango com macarrão. Então nós estamos. Aí os irmãos ficaram todos animados. E eu louvo a Deus para você que tem me ajudado lá, tem ido. Que Deus abençoe a sua vida. E eu peço ajuda não só através da oração, mas ajuda braçal também, irmãos. Lá tem um povo para ser evangelizado. Lá tem demônio para ser expelido. Pensa no lugar, o Caio teve lá, sabe? Atribulado. Tem dia que chega gente lá que só Deus sabe como. Então, se você ama o Senhor, se você vestiu primeiro, é claro, a camisa de Cristo, o Evangelho, depois a camisa da igreja, entenda que nós somos uma igreja só, irmãos. Então, você que pode, mande mensagem para a gente. Você que sentir de ajudar nós lá, eu preciso de você. Amém? No nome de Jesus, e Deus quer usar a sua vida lá, para a glória de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 11, versículo de número 5. Paulo vai dizer, né, em Efésios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que Cristo Jesus é a nossa paz, o qual destruiu a barreira e a muralha da inimizade. E hoje podemos dizer que somos amigos de Deus. O motivo da minha esposa não estar aqui, irmãos, é porque ela foi fazer a consulta, foi descobrir o sexo do neném, está grávida de novo, não sei se alguns irmãos sabem, ora também. Estou crendo que vai ser, eu acho que vai ser um obreiro. Já tem uma vaza, a Laura agitou lá, Boa Família, nunca vi, só Deus. Eu creio que vai ser um ajudador aí da obra do Senhor. Os irmãos, quando forem orar, não deixem de orar pela minha esposa, que está aí gerando mais uma criança para a glória de Deus, porque filho é bênção, irmãos. Não foi planejado, mas se Deus mandou, é porque estava no planejamento dele. Se está no planejamento dele, irmãos, Deus cuida. Você que achou, diz amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 5. Diz assim o texto sagrado: Então lhe disse-lhe, a tradução aqui é NVI, Nova Versão Internacional. Então lhe disse-lhe: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem
e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar e dar a você o que me pede. Versículo 8. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Pai, eu te glorifico, Senhor, nessa noite pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, de fazermos uso da tua palavra. Eu te peço a tua graça, a tua bondade e misericórdia, Deus. É com temor e tremor, ó Deus, que te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua igreja esteja com o coração receptivo, ó Deus, para ouvir a tua voz, e que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado nessa noite, que possamos sair daqui, Senhor, edificados, exortados, consolados pelo teu Espírito. Deus, fale com a tua igreja, fale com o teu povo, Deus. É isso que eu oro em o nome de Jesus. Meus irmãos, o capítulo 11 do Evangelho de Lucas é um capítulo que começa com uma petição. Se observarmos o contexto, né? O capítulo 10, Jesus vem entregando uma série de ministrações, de ensinamentos, de parábolas, de histórias aos discípulos. E o capítulo 11 começa com uma petição dos discípulos. Eu fico pensando comigo mesmo, né? Que oportunidade dos discípulos, né? De fazerem uma petição, um pedido para Jesus, face a face, pessoalmente, enquanto ele esteve nessa terra, cumprindo o propósito o qual ele foi enviado de seu Pai, que era de morrer, ressuscitar, para que hoje nós pudéssemos assim então ter vida. E qual é a petição? O que os discípulos pedem para Jesus, os apóstolos pedem para Jesus? Os discípulos não pedem para que eles sejam grandes pregadores. Os discípulos não pedem para Jesus que eles sejam ou tenham um ministério reconhecido, ovacionado, aplaudido. O desejo do coração dos discípulos é: ensina-nos a orar. Em outras palavras, os discípulos, os apóstolos querem Deus. Vou repetir: os discípulos e os apóstolos, eles querem Deus. E o coração da igreja precisa querer, almejar, desejar a presença de Deus. Eles poderiam pedir qualquer outra coisa, irmãos, mas eles querem Deus. Eu tenho certeza que nós, na nossa carnalidade, na nossa falsa espiritualidade que temos, eu tenho certeza que muitos de nós talvez iria pedir para Jesus qualquer outra coisa. Senhor, me dá dinheiro, porque está difícil, as coisas estão caras. Senhor, me dá um carro melhor. Senhor, me dá uma casa, me ajuda a sair do aluguel. Irmãos, e não é errado pedir isso para Deus, porque nós precisamos ser crentes pedintes, precisamos pedir para quem tem para dar. E quem tem para dar é quem? É Deus. Ele tem, irmãos, para dar. Ele é dono de todas as coisas. Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, seja trono, principado, potestade. Irmãos, tudo
é por ele e para ele. Só que eles pedem, irmãos, para aprenderem a orar, porque eles viram os discípulos de João Batista. Jesus então vai recitar para eles a oração do Pai Nosso, a oração dominical, de uma forma menor do que está registrada no Evangelho de Mateus. E logo depois Jesus conta essa parábola para os discípulos. Jesus nunca contou uma parábola assim aleatoriamente. Jesus não chegava lá do nada e falava assim: hoje eu vou contar a história tal, hoje eu vou contar a parábola tal, hoje eu vou falar. Não, Jesus, quando ele contava uma parábola, ele sempre contava dentro de um contexto, de uma murmuração dos fariseus, escribas, aqueles que se sentiam guardiões, protetores da lei, aqueles que se sentiam entendidos demais, ou aqueles que achavam que Jesus era simples demais para receber ou para ouvi-lo, algo da parte dele, para ser ministrado dele. Jesus contava uma parábola, muitas das vezes, quando ele era questionado, por que ele não só recebia pecadores, mas também se assentava, se relacionava, comia com pecadores. E o contexto que nos conta essa parábola é de uma petição: ensina-nos a orar. E eu quero falar sobre a oração que nos leva ao serviço. É impossível um coração que almeja por Deus não trabalhar, irmãos. Vou repetir. É impossível um coração que almeja, que deseja a presença de Deus não trabalhar na obra do Senhor. É fácil entender essa petição dos discípulos, porque o mestre deles, Jesus, aquele o qual eles caminhavam, andavam, se espelhava, ele orava, irmãos. Jesus tinha uma vida de oração. No decorrer do seu ministério, você vai ver por diversas vezes Jesus orando, Jesus se colocando diante do Pai, Jesus fazendo petição ao Pai, Jesus se derramando, se quebrantando, Jesus Deus, perante o Deus Pai. Jesus com um coração desejoso de estar diante do Pai. E a vida de Jesus leva com que os discípulos, os apóstolos, façam essa petição para Jesus. Irmão, se as pessoas lá fora olhar para nós que estamos aqui dentro, que congregamos, que professamos a nossa fé, que dizemos que somos crentes, que somos cristãos, se elas olharem para a nossa vida, o que elas pediriam? Qual seria o desejo do coração de alguém que caminha com você? Será que o desejo daquela pessoa que olha para você é querer mais de Deus? É querer ser transformado como você foi transformado? É querer ser mudado como você foi mudado? É querer receber a graça como você recebeu? É receber a unção, o poder de Deus como você recebeu? É ser impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus como você foi impactado? É ser mudado, chacoalhado como você foi quando Deus te encontrou, quando você estava lá fora? Será que esse é o desejo do coração daqueles que estão olhando para nós? Ou será que o desejo do coração daqueles que estão lá fora é: eu só quero ter uma vida legal, quero ter só uma vida rasa, uma vida mais ou menos, ou eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar na presença de Deus, eu quero ser usado na mão de Deus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ser mulher de oração, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser um jovem que faz a diferença por onde passa, onde pisa? Será que esse é o coração daqueles que estão à nossa volta? Ou será que o desejo daqueles que estão à nossa volta é: eu quero ter uma roupa legal como o Caio tem, eu quero ter uma roupa legal como o Marcos Paulo tem, eu quero ter um carro legal como o fulano tem, eu quero ter uma bicicleta legal, eu quero ter uma unha como aquela fulana tem? Ou as pessoas olham e dizem: eu quero ter a unção, eu quero ter a graça que aquela mulher, que aquele homem carrega? Eu sei que eu não posso ter
a roupa que ela tem, a unha que ela tem, o carro que ele tem, a casa que ela tem, mas eu posso ter o Cristo que ele carrega, eu posso ter o Cristo que ele prega, eu posso ter o Cristo que ele anuncia. Só que o grande problema disso é que nós paramos de desejar a presença de Deus, irmãos. Nós paramos de querer Deus e queremos só as coisas que talvez pareçam ser de Deus. Eu acho interessante em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi assume o trono, em contrapartida, aquele que vem antes dele por nome de Saul, a preocupação de Saul era com o trono, a preocupação de Saul era com a coroa, a preocupação de Saul era com o palácio. Mas quando Davi assumiu o trono, ele disse: nós precisamos trazer a presença de Deus de volta novamente. O desejo do coração de Davi é: precisamos trazer a presença de Deus novamente. Havia mais de 20 anos que aquilo que era conhecido como a Arca da Aliança, que era a representatividade total da presença de Deus naquela época, havia sido tomada pelos filisteus. Em 1 Samuel capítulo 4, quando Israel vai pelejar, 4.000 homens morrem, Deus disse: vocês precisam consertar a sua vida. E eles trazem a presença achando que vão vencer a batalha, eles trazem a arca achando que iria derrotar o inimigo, porque trouxeram a presença de Deus. Só que o problema é que eles estavam usando a presença de Deus para ganhar a batalha. O problema é que eles estavam usando a presença de Deus para subir de vida. Eles não queriam a presença para mudar a caráter, eles não queriam a presença para amar a Deus, eles não queriam a presença para amar o seu próximo, eles não queriam a presença para trabalhar para Deus. 30.000 homens morrem porque desobedeceram. A arca de Deus é levada, Saul reina e ninguém lembra mais da Arca da Aliança. É por isso que Davi vai orar no Salmo 51, versículo 11: Deus, tira tudo de mim, tira trono, tira casa, tira família, tira riqueza, tira carro, tira boi, tira camelo, mas só não tire de mim o teu espírito. Esse precisa ser o coração, o desejo do coração da igreja. Que venhamos perder estrutura, que venhamos perder oportunidade, mas que não venhamos perder a presença de Deus de vista. Precisamos desejar a presença do Senhor. Em Êxodo capítulo 33, Moisés, Deus tem o desejo de matar o povo. O povo é rebelde, Deus diz: Moisés, eu vou matar esse povo. Moisés, e tem mais, eu não vou mais adiante de vocês não, Moisés. Eu vou mandar um anjo. Irmãos, é Deus que está falando que ia mandar anjo. Aí sabe qual foi a oração de Moisés? Se a tua presença não for comigo, eu não saio do lugar. O grande problema é que estamos caminhando com as nossas pernas. O grande problema é que estamos caminhando com a nossa visão e perdemos Deus de vista. Só que Moisés, irmãos, um homem que falava face a face com Deus, ele diz: Deus, anjo é bênção, mas eu quero o Senhor. Anjo, Deus, eu tenho certeza que se o Senhor mandar o anjo, nós vamos chegar na terra prometida, mas não adianta nada a terra sem Deus. Vou repetir: eu sei que podemos chegar na terra com um anjo, mas não adianta nada a terra ser boa, a terra ser perfeita, a terra manar leite e mel sem a presença do Senhor. Não adianta nada estarmos bonitos, bem vestidos, não adianta nada fazermos grandes congressos, conclaves, conferências, se Deus não estiver no nosso meio.
Não adianta nada termos instituto se Deus não tiver. Não adianta nada ter uma boa estrutura se Deus não tiver. Não adianta nada ter uma família linda, maravilhosa se Deus não tiver. Não adianta nada ter uma grande empresa se Deus não tiver. Não adianta nada, porque o mais importante da nossa vida é a presença de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Que para ter a presença de Deus você não precisa ser bonito. Para ter a presença de Deus você não precisa ser rico. Para ter a presença de Deus basta ter um coração quebrantado, contrito e arrependido perante Ele. É o suficiente, irmãos. Aí, mediante o desejo do coração dos discípulos, eles quererem Deus, Jesus quer mostrar algo para os discípulos. Não é só querer Deus, é querer as pessoas também. Porque, irmãos, olha a parábola, a história que Jesus conta. A epígrafe diz que é a parábola do amigo importuno. Se quisermos mudar, não tem problema. A epígrafe pode ser mudada, tá, irmãos? Só a palavra de Deus que não. Eu talvez chamaria essa parábola a parábola dos 3 amigos. Jesus conta uma história. E qual é a moral da história, irmãos? Porque toda parábola que Jesus conta tem um tema central. E o tema central é sobre oração. Não somente a oração, mas a perseverança na oração. Se também quisermos colocar na epígrafe, podemos colocar oração perseverante. E ele conta a história. Qual é a história? Havia um amigo, versículo 5, que à meia-noite recebe um viajante. A parábola, a história diz que ele recebe um outro amigo. E esse amigo que recebeu esse viajante numa hora importuna, à meia-noite, não tendo o que lhe oferecer para, repita comigo, servir a mesa, ele vai atrás de alguém. Porque a necessidade que ele tem é de servir. Irmãos, Jesus serviu os seus discípulos. Quando você lê o Evangelho, você vê Jesus servindo os seus discípulos, apóstolos, aquele que ele chamou? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se Jesus, sendo Deus, serviu, por que nós que somos um comedor de angu não queremos servir? Você já se perguntou? Poxa, se Jesus serviu, por que eu não posso servir? Será que eu sou a 4ª pessoa da Trindade? Será que eu estou numa posição mais elevada do que Ele? Deus nos livre e nos guarde, irmão, disso. Será que eu sou tão importante assim para não servir ninguém? Ou será que eu sou tão intocável assim? Será que eu sou tão especial, tão importante assim para não servir ninguém? Para não colocar a mesa para ninguém? Irmãos, e esse viajante chega numa hora importuna, uma hora inesperada, uma hora que não é muito comum as pessoas buscarem ajuda, dependendo da localidade. Porque lá no Ninho da Águia, irmão, qualquer hora ele te grita na sua casa para te pedir ajuda. Eu acredito que aqui no centro da cidade não é normal. Imagina, cara, lá no Monte Verde, quietinho lá, alguém daquela porta sua lá. O cara vai pegar o bueiro e falar: tá entrando ladrão aqui lá, não. Tem outra, irmão. Não tem outra. É um horário impróprio. Só que o que eu acho interessante é que o camarada que está chegando de viagem à meia-noite, e naquela época, analisando a cultura, o contexto histórico da época, irmãos, não era comum os viajantes chegarem à meia-noite. Não, eles não tinham esse costume. Normalmente saíam-se à noite e chegavam durante o dia. Por quê? Porque naquela época o sol era muito esquadrante, o sol muito quente, poderia causar ferida na sua pele, alguns hematomas. E no deserto, no Oriente,
Irmãos, era difícil, então eles saíam à noite para chegar durante o dia. Só que esse viajante, ele chega à meia-noite, e ele vai com a intenção, ele vai com o coração pensando que o outro tem pão para lhe dar. E esse que é o nosso problema. Tem muita gente achando que a gente tem pão para dar, mas a gente não tem. Eu anotei, eu tenho um amigo que vem até mim pensando que eu tenho. Eu tenho um amigo que não tem, mas precisa ter. Eu tenho um amigo que não pode ficar sem só porque eu não tenho. Mas tem um amigo que mora perto de mim e tem. Ele tem, vou repetir mais uma vez, eu tenho um amigo que vem até a mim, primeiro, pensando que eu tenho algo para lhe oferecer. E esse é o grande problema, de muitas pessoas se aproximarem de nós, achando que nós temos pão, e estamos na casa do pão, e muitas das vezes nós não temos pão para oferecer para as pessoas. Pode analisar o contexto do que você vê por aí. As igrejas oferecem entretenimento, as igrejas oferecem lazeres, as igrejas oferecem um grande conforto, e não é errado oferecer isso. A igreja oferece muitas das vezes um grande trabalho social, e é bênção como nós oferecemos. Mas tem muito lugar por aí que não oferece o pão da vida. Mas o que eu acho mais interessante e maravilhoso, que Deus é bondoso e misericordioso, é que nós fazemos parte de uma igreja que oferece um conforto, que oferece um trabalho social, e de quinta a domingo oferece o pão da vida, aquele que desceu do céu. Jesus Cristo é pregado aos domingos na quinta-feira nesse púlpito. Jesus Cristo é anunciado como o nosso único e suficiente Salvador aos domingos. Jesus Cristo é pregado na escola bíblica desta igreja. Então você tem motivo de agradecer, você tem motivo de glorificar a Deus. Além de ter uma boa estrutura, tem uma igreja que te oferece Cristo, que prega Cristo, que anuncia Cristo, que fala sobre Cristo. Porque o mais importante da igreja é Cristo sendo pregado, é Cristo sendo anunciado, porque é Jesus que transforma a vida das pessoas. Então eu acredito, pastor Marcel, que quem não ficar é porque não quer. Então a gente tem que preocupar o nosso coração. Ai meu Deus, fulano foi, e agora? Jesus é anunciado, irmão, nesse púlpito. Jesus é o centro dos líderes dessa igreja. Jesus é o centro dos membros dessa igreja. Se você subir lá em cima no ministério infantil, eu falo porque eu já fiz parte, você vai ver Cristo sendo anunciado para as crianças. Irmãos, Cristo é o suficiente. O que o estrangeiro precisa primeiro não é de um bom alimento. O que o estrangeiro primeiro precisa, irmãos, não é de um ar-condicionado. O que ele precisa primeiro é de Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: você está anunciando Cristo para o estrangeiro? Você está anunciando Cristo para aqueles que estão lá fora? Você está anunciando Cristo para aqueles que estão à sua volta? Ou você é aquele que acha que tem e não tem? Porque é perigoso a falsa espiritualidade, como os fariseus e os escribas. Vocês não entram e impedem pessoas de entrar. Ou seja, fazem um desserviço para o evangelho de Cristo Jesus, irmãos. Mas o que eu acho interessante é que ele vem até um amigo, achando que ele tem e ele não tem. E o fato de eu não ter, irmãos, eu não posso impedir, eu não posso deixar o outro de ter. O fato de eu não querer, eu não posso impedir quem quer.
O fato de eu não fazer, eu não posso impedir quem quer fazer, meu querido. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus, a obra não é sua, a obra não é minha, a obra é de Deus. Ah, mas eu não quero participar, ah, mas eu não quero fazer, não tem problema, Deus levanta outro, porque quem chama é Ele, quem levanta é Ele. Meu querido, nós não podemos fazer pirraça na presença de Deus. Se você não quer, tem quem quer, tem quem tem pão, meu querido. Porque Cristo é o suficiente. Mas sabe o que eu acho interessante? É que nós empurramos e oferecemos tudo para as pessoas e não oferecemos mais Cristo para as pessoas. E tudo que Jesus quer ensinar para os discípulos é sobre oração, irmãos. Só que existe um plano de fundo na parábola, não é só orar, é trabalhar também. Porque a palavra fala oração, tem que ter ação. Precisamos anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Tem muito estrangeiro vivendo uma vida importuna. Tem muita viúva lá fora vivendo uma vida importuna. Tem muito jovem lá fora vivendo uma vida importuna. Tem muitas pessoas lá fora vivendo uma vida desesperada. E você, Deus quer levantar você para você levar pão. Deus quer levantar você para levar alimento. O alimento que eu falo é o evangelho. O alimento que eu estou falando, irmãos, é a pregação do evangelho de Cristo Jesus. Lá no seu trabalho, prega Cristo. Lá na sua casa, prega Cristo. Aonde você passar, pelo amor de Deus, pregue Cristo. Na sua rede social, pregue Cristo, anuncie sobre Cristo. Irmãos, quando você lê as cartas de Paulo, direcionadas às igrejas, é Cristo, 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 é Cristo. Aí hoje é o quê? Filosofia. Aí hoje é o quê? Ah não, é sobre fulano, é sobre cicrano, é sobre bertano. Não, o evangelho é sobre Cristo. As pessoas estão pensando que você tem, mas o problema é que nós não temos. Mas o que eu acho interessante é que mesmo nós não temos, nós sabemos quem tem pão para dar. Precisamos no nome de Jesus anunciar o Cristo que morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Segunda coisa que me chama a atenção nessa parábola, acompanhe comigo por favor o versículo 5. Então lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite. E olha o pedido dele, irmãos: amigo, empresta-me 3, repita comigo, 3 pães. Irmãos, poderia ser qualquer quantidade de pão, sim ou não? Mas por que 3 pães? 3 pães fala de muita coisa. Aqueles que gostam de ferir o texto, né? Falariam assim: é 3, porque é o Pai, porque é o Filho, porque é o Espírito Santo. Mas eu não vou fazer isso, porque Deus tem me ajudado. Forçaria o texto. Mas analisando a cultura da época, o contexto da época, eu acho interessante que para pensar comigo, irmãos. Imagina alguém procurando você, como esse amigo, pedindo ajuda. Nesse caso aqui ele pediu pão. O viajante chega, a dinâmica é: o viajante chega e um amigo que está em casa, que recebe o viajante à meia-noite, não tem o que oferecer, ele vai até ao outro amigo que ele sabe que tem e pede 3 pães. E eu gosto de pensar sobre isso. Primeiro, se ele pede só um, talvez seria constrangedor para o outro que está recebendo. Porque para pensar, ele chega, pede ajuda, o outro sai desesperado, busca pão, busca o pão, e chega com um pão, põe à mesa e bota um pão em cima da mesa. Irmãos, sem sombra de dúvida que o outro que está sendo abençoado, que chegou à meia-noite, o viajante, iria se sentir constrangido, pois ele iria olhar e ia falar: poxa, só tem um pão? Irmãos, ele iria talvez, dentro da história, ficar sem graça de comer o pão.
ou ele teria que ter no coração dele de repartir aquele pão. Mas o amigo que sai de casa, que recebe o estrangeiro à meia-noite, ele pede 3, porque ele entende que o que ele vai fazer para as pessoas não precisa gerar constrangimento em ninguém. Vou repetir. Porque o amigo que sai de casa para buscar 3 pães, ele entende que o que ele está fazendo para o outro não pode gerar constrangimento na vida do outro. Ou seja, o amigo que está sendo abençoado, ele não pode olhar para aquilo e dizer: eu estou sendo peso na vida desse meu amigo, eu estou sendo pesado na vida desse amigo. Você conhece esse tipo de pessoa que até faz, mas gosta de botar o outro em constrangimento? Você conhece aquele tipo de pessoa que até ajuda, mas na primeira oportunidade ele bota aquele que foi ajudado em situação de constrangimento? Você conhece aquele tipo de pessoa que parece que tem pão, e quando ele acha que tem pão e vai levar pão, ele constrange o outro pelo tipo de conversa ou confissão que teve? Ele pede 3 pães também por quê? Para camuflar o seu sofrimento. O fato de ele ter não pode impedir que o outro receba. Ou seja, irmãos, o meu sofrimento, o seu sofrimento não pode impedir que o evangelho de Cristo Jesus seja anunciado. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas eu estou passando por uma dor. Ah, mas eu estou passando por aquilo outro, meu querido e minha querida. Independente da minha dor, porque Deus é poderoso para curar a minha dor, o evangelho precisa ser curado. Aí quando eu vou para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, eu vejo Paulo escrevendo para Timóteo, preso, abandonado. Irmãos, ele estava em uma prisão por nome de Mamertina. Irmãos, Paulo estava, irmãos, num lugar mais sujo, mais imundo. E sabe o que Paulo vai anunciar para Timóteo? O evangelho de Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo diz para Timóteo é: Timóteo, guarda o bom tesouro. O que é o bom tesouro? O bom tesouro é o evangelho de Cristo Jesus. Independente do seu luto, independente do seu sofrimento, Deus será glorificado, porque Deus é Deus das coisas que se perdem, e Deus é das coisas que se ganham, meu querido. Ah não, mas eu não posso anunciar porque eu estou passando. Anuncie o evangelho. Paulo mesmo preso, Paulo mesmo abandonado, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Deus nos livre, e Deus nos guarde, irmãos, de recebermos viajante na nossa igreja e não termos o pão para oferecer. Deus guarde a nossa vida, independente da crise, independente da situação. Deus nos guarde de não ter o pão da vida para oferecer para as pessoas. Irmãos, porque o jeito que as coisas estão, está tudo oscilando. Irmãos, hoje a gente está bem. Hoje você tem um ar-condicionado para adorar a Deus. Hoje você tem uns instrumentos para adorar a Deus. Hoje você tem conforto. Hoje, irmãos, para a glória de Deus, estamos para começar uma obra, irmãos. Mas se amanhã não tiver obra, e se amanhã não tiver ar-condicionado, e se amanhã não tiver instrumento, não tem problema. Por quê? Porque nós temos o pão da vida. Nós temos pão para oferecer para o viajante. Ou seja, nós temos Cristo Jesus para pregar. É por isso que Paulo disse aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo pode todas as coisas? Porque Paulo aprendeu a ter Deus na bonança, mas Paulo também aprendeu a ter Deus na perca. A pergunta que eu faço nessa noite para a Igreja Batista Reviver: se Deus tirar o nosso conforto, será que continuaremos a enviar pão para os famintos?
A pergunta que eu faço para mim e para você: se Deus tirar os holofotes, se Deus tirar o que aparece, será que continuaremos pregando o pão da vida? Será que continuaremos anunciando Cristo? Ou não? Porque o que eu acho interessante é que neste exato momento existem milhares e milhares e milhares de igrejas que não têm o conforto que nós temos. Existem milhares e milhares de igrejas, existem milhares e milhares de missionários que não têm o conforto que nós temos, não têm o carro que nós temos, não têm a casa que nós temos, não têm a comodidade que nós temos, mas ele tem o pão da vida, ele tem Cristo para anunciar, ele tem o Evangelho, e o Evangelho é o suficiente. Deus livre nos guarde de ser conhecido como uma igreja que não tem pão para oferecer. Que possamos ser conhecidos nessa cidade como uma igreja que prega o Evangelho. Que possamos ser conhecidos nessa cidade uma igreja que tem o pão vivo que desceu do céu. Que possamos ser conhecidos nessa cidade que recebe o estrangeiro e a primeira coisa que faz é lhe oferecer pão. Por que 3 pães, Marcos Paulo? Porque no Oriente Médio o pão não servia apenas para ele não servia apenas para se alimentar, para encher a barriga, irmãos. Servia de talher. Ou seja, servia de suporte para pegar o alimento, aquilo que iria saciar, aquilo que iria matar a fome do faminto. Por que 3 pães? Porque o pão não servia apenas para pegar, comer e descer para a barriga, não. O pão servia de talher também para encaminhar a comida para aqueles que estão com fome. Mas será que nós queremos colocar a mesa para poder servir o faminto? Será que queremos colocar a mesa para servir o estrangeiro? Aquele que chega numa hora importuna, aquele que chega numa hora inesperada nas nossas vidas? Porque a necessidade que o amigo tem não é só de alimentar, é de servir alguém. A necessidade que temos nessa noite não é apenas de alimentar, é de servir alguém. Ei, Deus quer usar a sua vida nessa cidade para alimentar alguém. Tem gente perecendo, tem gente morrendo, tem gente indo para o inferno, e Deus quer usar a sua vida para pregar o Evangelho. Porque esse moço sai de casa para buscar ajuda numa hora importuna. Ele sai com a intenção de beneficiar outro e não de beneficiar a si próprio. Ou seja, a igreja precisa parar de olhar só para si e começar a olhar para fora. Eu como igreja, nós como igreja, precisamos olhar com os olhares de misericórdia e de amor para aqueles que estão perecendo. Ah não, Marcos Paulo, mas eu já olho. Ah não, Marcos Paulo, mas eu já faço, faça mais. O que diz lá em Apocalipse? Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo, purificado, purifique-se mais ainda. Cantamos aqui hoje, se eu me humilhar. A gente canta, se preciso for eu choro outra vez. Não chora não, irmãos. Falamos de tudo e de todas as coisas, mas não anunciamos Cristo. Não pregamos mais o Evangelho. A nossa preocupação não é mais com as pessoas que estão indo para o inferno. A nossa preocupação é com a nossa vida confortável. E os discípulos querem aprender de oração. E oração é isso, irmãos. É muitas das vezes sair de casa para beneficiar outro e não beneficiar a sua própria vida. Vida de oração é isso, muitas das vezes. É você deixar o seu conforto, é você deixar os seus prazeres, é você deixar os seus desejos, é eu deixar os meus desejos para beneficiar outros.
com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: a seara na verdade ela é imensa, mas poucos são os ceifeiros. Orem, clame ao dono da seara, para que Deus levante, para que Deus mande mais ceifeiros. Eu sei que eu não tenho pão, mas eu não pretendo deixar ninguém faminto. E quem não tem, sabe que não tem, irmão. Mas a intenção do meu coração é que ninguém fique faminto. Outra coisa que me chama a atenção é a disponibilidade, pastor, de sair de casa para pedir ajuda. Porque, irmãos, olha que interessante. Caio, quando ele sai de casa e ele pede ajuda, ele está fazendo uma coisa: ele está tirando a camuflagem. Ele está dizendo assim: eu não tenho, mas eu sei quem tem. Sabe qual é o problema? É que não queremos dar um passo atrás, porque estamos muito preocupados com a nossa reputação. Aí é mais fácil viver uma vida camuflada, mostrar uma falsa espiritualidade, em vez de dar um passo para trás. Aí isso aqui é vida de oração, irmãos. Confissão. Entender a nossa pequenez, a nossa miserabilidade diante de Deus. Mas o que vão falar de mim? Agora eu sou pastor. Agora eu assumi a congregação de Boa Família, eu não posso expressar as minhas fraquezas. Agora eu faço parte do grupo de louvor. Agora eu toco na igreja. Se eu falar isso, o que vão pensar de mim? O grande problema não é o que vão pensar de você aqui na terra. O grande problema, se você não confessar aqui, o grande problema será naquele grande dia. Naquele grande dia não tem camuflagem. Existem pastores, pregadores, cantores, líderes, diáconos, muitos irmãos, mas muitas pessoas que não têm a coragem de dar um passo para trás, porque está preocupado com a sua reputação. Quem não lembra de Paulo? Quando ele olha para Marcos e fala: não, Marcos não serve para mim. Mas depois ele falou: eu vou dar um passo atrás. Traz ele, porque ele é útil ao ministério. Não custa nada dar um passo. Não custa nada reconhecer que errou. Não custa nada pedir perdão. Não custa nada dizer: eu estou muito ruim, eu não oro mais, eu não consigo ler a Bíblia mais, os desejos do meu coração não é para as coisas de Deus mais. Não custa nada dizer: eu estou até subindo aqui para cantar, eu até subo aqui para pregar, mas a minha vida não está bem, lá em casa não está bem, o tratamento com a minha esposa não está bem, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, porque eu estou morto. Só que nós não queremos, porque o que vale mais é a nossa reputação. Não custa nada falar: Deus me ajude a segurar a minha língua. Não custa nada falar: Deus me ajuda a mudar a minha vestimenta. Não custa nada dar um passo atrás: Deus me ajuda a ser menos soberbo. Me ajuda, Deus. Não custa nada. Não custa nada falar: Deus, eu até faço parte da organização, mas não era para mim estar aqui, porque eu não tenho pão para dar a ninguém. Mas eu sei que eu tenho, então eu vou atrás dele e ele vai me dar pão. E a qualquer momento ele vai mudar a minha história, ele vai mudar a minha vida e ele vai me levantar. Irmãos, e aqui é o caminho para o final. Ninguém é obrigado a tomar sopa minguada só porque eu não quero dar um passo atrás, não. As pessoas que estão sedentas, elas querem pão, o pão vivo que desceu do céu. Ninguém é obrigado a tomar sopa minguada, não, meu querido. Se for necessário, dá um passo atrás, pelo amor de Deus.
Quebre esse orgulho, quebre esse eu. E eu falo isso para mim, porque isso falou no meu coração. Deus falou comigo, Marcos Paulo, muitas das vezes tem que dar um passo atrás, tem que retroceder, tem que reconhecer que não está bem, tem que reconhecer que errou, mas não quer perder a postura. Não quer perder a dignidade? Fica sobre os seus pés. O grande problema é contra a minha desonra vir a desonra dos outros. O grande problema é quando a minha indignidade vira a indignidade dos outros. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão fazendo um desserviço para o Evangelho, porque não querem dar um passo atrás. Esse moço faz isso, ele chega lá, o homem não quer atender, o amigo não quer atender, mas por causa da sua importunação e insistência, porque o caminho de oração é um caminho difícil, a Bíblia vai dizer que ele recebe no final aquilo que ele tanto precisava. Mas ele não recebe porque ele era amigo, porque ele sabia quem tinha pão. Irmãos, ele não recebe porque ele teve apenas a disponibilidade de ir até lá. Não, ele recebe porque ele perseverou, porque ele continuou batendo. Nós precisamos, irmãos, esmagar nós mesmos. É aquilo que Paulo fala, precisamos esbofetear nossa carne todos os dias. Todos os dias nós precisamos chegar na frente do espelho e dizer: Deus, me ajuda a ser menos isso, a ser menos aquilo e ser mais parecido com o Senhor. Me ajuda, Deus, a pensar menos em mim, no meu eu, no meu ego. E diz a Bíblia que ele recebe não por causa da amizade, mas por causa da insistência. Tem muita coisa que nós vamos viver em Deus se nós insistimos e perseverarmos. Eu sei que você é amigo de Deus, eu sei que você tem uma amizade com Deus, mas tem muita coisa que você vai viver só se você permanecer e perseverar. Eu quero orar para você. Talvez você é esse moço, talvez você é o estrangeiro da história, ou talvez você é um moço que está recebendo um estrangeiro, que acha que tem, mas não tem. Mas o fato de você não ter, não quer dizer que você vai voltar com a mão vazia para casa. Porque Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Eu quero orar. No momento que eu orar, se você sentir, sai do seu lugar. Nós vamos estar impondo a mão sobre a sua vida. Talvez você orava, não ora mais. Você que amava ler a Bíblia, a palavra de Deus, e não lê mais. Você que o seu maior desejo era culto, era igreja. Aquele tempo, você lembra que você não podia ficar sem culto, que você ficava doido procurando. Não, eu tenho que achar um trabalho, eu tenho que achar um culto para ir. Essa palavra é para você. E tem pão de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Tem maná de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Porque a presença de Deus está aqui. Essa palavra é para você que acha que tem, mas não tem. E quer tomar uma decisão de dar um passo atrás e dizer: Deus, eu não tenho, mas eu sei quem tem. E Paulo vai dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Deus. É o teu povo, Deus. Não é o povo do pastor. É a igreja do Senhor, Deus. E a minha oração nessa noite, ó Deus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. A minha oração é para esta pessoa, Deus. É para essa vida que acha que tem, mas não tem, Pai. A minha oração é para esta pessoa, Deus, que
há tanto tempo perdeu a presença do Senhor, perdeu o Senhor de vista, Pai. Eu oro e te peço, Deus, a tua misericórdia. Eu oro, Deus, te pedindo a restauração espiritual. Eu oro te pedindo, ó Deus, que o Senhor quebre o nosso orgulho, o nosso eu, e que possamos, ó Deus, dar um passo atrás, que possamos retroceder, ó Deus. Porque muitas das vezes, meu Pai, o recuar é necessário para que possamos receber algo libertador da parte do Senhor. Ó Deus, quantos, ó Pai, eu me coloco, Senhor, quantas das vezes vivemos uma falsa espiritualidade. Quantas das vezes, ó Pai, vivemos um falso evangelho, um falso cristianismo, ó Deus, e estamos longe do Senhor, Deus. Mas eu creio, meu Pai, nessa noite, que nessa noite, Deus, tem pão para os sedentos, tem pão para o estrangeiro, tem pão para os famintos, ó Deus. Que a tua misericórdia esteja sobre nós, que o teu poder esteja sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, ó Deus. Porque se não for o Senhor, se não for a tua graça, não adianta nada. Muito obrigado, Deus, porque a tua presença, ela é conosco, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte, porque Ele merece. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que essa palavra é oportuna para o nosso coração e serviu assim para confirmar o que estava no meu coração para falar. Esses dias eu andei meditando sobre o quartinho de oração. Você tem ido orar no quartinho de oração? Nós temos 2 quartos de oração aqui na igreja, prontos, preparados, para nós estarmos a sós com Deus. Passa semana, sai semana, entra semana, volta semana, passa mês e a gente não está indo lá. Eu ia mandar essa mensagem para os irmãos sobre o quartinho, mas entendo que essa noite é uma noite oportuna. Deus está nos chamando, nos convocando, porque o amigo foi atendido porque insistiu. Se você olhar de primeira, ele falou assim: não, eu já estou deitado, não tem jeito, meus filhos já estão na cama. Mas ele continua insistindo na casa dele. Aí ele falou assim: ele vai atender por causa da importunação. Importune a Deus com seus pedidos, com as suas orações. Ele vai te atender em nome de Jesus. Mas é necessário sair do conforto e ir até a casa de quem tem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Ama a sua vida, amém? Vai para o quartinho de oração. O ambiente muda, tudo muda. Deus continue abençoando a vida do Marcos Paulo. Irmãos, a partir de quinta que vem, mês de março, a quinta é das mulheres, amém? As mulheres que vão pregar aqui, ministrar, vai ter alguns convidadas de fora, ministrando a palavra do Senhor. O mês de março é o mês das mulheres, mas nós estaremos aqui, os varões, cultuando ao Senhor, juntamente com as irmãs, e vai ser bênção. E nesse mês também, 16 e 17 de março, o Congresso das Mulheres aqui, e vai ser muito especial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos finalizando mais um mês com a graça de Deus. Domingo já é o primeiro domingo do mês, né? Tô certo? Domingo já é o primeiro domingo do mês. Já passou 2 meses. Se você não tomar um jeito na vida, daqui a pouco chega dezembro, você está fazendo plano de novo. Em nome de Jesus, vamos colocar a nossa vida no eixo, no trilho, e deixar Deus trabalhar, e que você viva tudo que Deus tem preparado para você. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: aplauda o Senhor em nome de Jesus. Está encerrado. Existe